minha irmã passou por uma dieta cetogênica durante 3 anos, nos quais ela perdeu 91 quilos, e depois ela passou a se submeter a cirurgias plásticas para remover o excesso de pele. Até agora já foram 7 cirurgias que ela passou. Muita gente que tanto presencialmente quanto pela internet foi acompanhando essas transformações pelas quais ela foi passando, começou a questionar bastante ela, né? Como é que foi a dieta, como é que é a rotina de exercícios, como é que foram as plásticas, o que você recomenda que eu faça, né? Se transformou realmente aí numa influencer da luta anti-obesidade. E aí, em virtude da quantidade de questões que ela recebia, e também por serem questões que se repetem muito às vezes, o que ela resolveu fazer? Ela resolveu deixar um destaque nos stories do Instagram dela com uma sessão de perguntas frequentes, assim, né? Assim, poupa tanto o trabalho dela de ficar respondendo um monte de perguntas que muitas vezes são bastante repetitivas, quanto poupa também o tempo da pessoa que tem essa dúvida, né? Não tem que ficar esperando ela responder, já tá ali respondido, né? Você pensa que isso fez a galera parar de ficar fazendo as mesmas perguntas para ela? Não. A galera não lê esses destaques dos stories e já vai direto ali fazendo perguntas para ela. Ah, mas pode ser que tenha alguma pergunta ali que não tá lá nos stories. Até pode ser. Mas 95% das perguntas que ela recebe são coisas muito básicas, do tipo: qual foi a dieta que você fez? Onde foi que você operou? Qual a academia que você frequenta? Tá tudo lá respondido nos stories. Mas a galera não lê, a galera prefere perguntar. E aí, num dos muitos dias que ela estava se queixando dessa galera que tem preguiça de ler os stories, eu falei pra ela: Regiane, não é só preguiça isso, tá? As pessoas acham que aquela pergunta que elas têm para fazer é uma pergunta muito especial. Por isso você, obviamente, não pensou na resposta para aquela pergunta. Então, para que a pessoa vai perder tempo lendo os stories se a resposta para aquela pergunta dela tão especial não está ali? É melhor perguntar logo de uma vez. A gente acha realmente isso. A gente acha que nós somos pessoas muito especiais, que tem dúvidas muito especiais, que essa pessoa que é um especialista ou coisa parecida no assunto jamais pensou nisso. Jamais teve a genialidade de se defrontar com uma pergunta tão especial quanto a sua. Eu digo isso porque eu me defronto bastante com esse tipo de problema, né? Tanto em sala de aula quanto fora, né? Todo mundo que tem alguma ideia, defende alguma ideia diferentona, já se defrontou com esse tipo de problema, né? Toda vez que eu vou falar sobre aquecimento global, cara, as perguntas são sempre as mesmas. E tá ali no slide, às vezes, tipo, o próximo slide, aí já tá com o próximo slide ali pra pessoa já ver qual que é a resposta. E tipo, eu percebo em todos esses anos nessa indústria vital que a pessoa fica muito emputecida, muito, quando você já tem uma resposta na ponta da língua. Porque ela acha realmente que aquela pergunta que ela está fazendo é muito afrontosa, que você realmente nunca parou para pensar num detalhe tão importante que só ela, que é muito especial, que é muito inteligente, é que conseguiu parar para pensar nesse assunto. Você que está pesquisando isso, não. Você nunca parou para pensar nisso. Só ela, que é muito especial, muito inteligente, teve a coragem, a inteligência e a sagacidade de fazer uma pergunta tão afrontosa quanto essa, que obviamente vai te deixar em muitos maus lençóis. Mano, eu pesquiso aquecimento global há mais de 20 anos. Sério que você acha que essa sua pergunta realmente vai me deixar em maus lençóis? Realmente a sua pergunta é muito afrontosa, que eu nunca recebi esse tipo de pergunta ou coisa parecida com ela? Não dá, né? Você não é especial, a sua pergunta não é especial, você não vai me amedrontar com uma pergunta tão boba assim, tá?
Então para e pensa, né? Será que essa pessoa que está falando aí, né, realmente, né, nunca se defrontou com essa questão? Tá? E outra coisa, né? Eu pesquiso aquecimento global já há 20 anos, um pouco mais. Estava no segundo ano da graduação, quando eu comecei a me interessar sobre o assunto, comecei a pesquisar efetivamente. Tem muita gente que vem me fazendo perguntas assim para me colocar contra a parede mesmo, achando que a partir dali, pronto, eu vou realmente mudar de ideia, eu vou perceber o quanto é horrível essa ideia que eu estou defendendo. Cara, você acha realmente que eu comecei a defender o ceticismo climático por causa de uma pesquisa que eu fiz no Google ontem de tarde? Não, cara, não foi assim. Tá? Tem bastante tempo que essas minhas ideias vão sendo aprimoradas, vão sendo redigidas, vão sendo debatidas. Não vai ser uma pergunta que você acha que é muito afrontosa, mas é uma perguntinha boba, repetitiva, babaca, né, que vai realmente me colocar em maus lençóis e me fazer jogar 20 anos de curso no lixo. Mas, na verdade, nem esse é o problema. Eu não teria problema nenhum, né, em jogar 20 anos de pesquisa no lixo. Não é essa que é a questão. A ciência evolui. Se algum dia a gente tiver que mudar de ideia, quantas vezes eu, olhando para trás a minha trajetória de pesquisadora, né, quantas mudanças de paradigma eu já enfrentei na minha vida. Dá para fazer? Dá. Mas se algum dia eu fizer isso, vai ser porque realmente eu me convenci de que eu estou errada. E para isso acontecer, cara, no estágio que eu já atingi de pesquisa, vai ser difícil, tá? Não vai ser uma perguntinha que só você acha que é afrontosa, que vai me colocar em maus lençóis, vai me fazer rever toda a minha trajetória de pesquisa. Tá? Você não é especial. A sua pergunta não é especial, ela já foi feita muitas vezes na minha história, já deixei até vídeo gravado no YouTube chamado A Lógica da Coerência, para a pergunta que eu mais recebo, porque eu nem me atrevo mais a responder essa pergunta. Eu já falo logo pro camarada, ó, tem um vídeo ali no YouTube que eu já deixei gravado, assiste lá, porque eu não aguento mais ficar respondendo essa pergunta. Tá? Então fica aí a dica, né? Antes de você fazer uma pergunta para alguém, principalmente de forma afrontosa, se pergunte se essa sua pergunta realmente é afrontosa. Talvez essa afronta esteja só na imaginação de uma pessoa que se acha muito especial, mas que definitivamente não é.